Bem-vindos ao curso de Asterisk 1. Série Asterisk VOffice. A gente está montando uma série de treinamentos de Asterisk e uma coisa típica de treinamento online é fazer módulos menores, de forma que não fique muito cansativo e também diminui o risco de quem está contratando o treinamento. Ao invés de contratar um treinamento de uma semana, pode-se contratar em séries. Então nós criamos uma série que vai do 1 ao 4, o Asterisk 1. Nesse módulo, a gente vai montar um PBX simples com ramais e tronco SIP e o básico de operação de um PBX, incluindo o FreePBX. Então, vamos fazer tudo em Asterisk, depois em FreePBX. Asterisk 2, aí eu vou falar um pouquinho mais de canal, vamos entrar mais a fundo em SIP, em E1, FXO, em canais DED, canais Comp, ver o que a gente pode fazer em termos de canal, vamos falar bastante sobre conectividade do Asterisk. No Asterisk 3, nós vamos trabalhar com plano de descarte avançado, Asterisk AL, Asterisk Real Time e roteamento de chamadas. No Asterisk 3. E no Asterisk 4, a gente vai direcionar um pouco mais para a parte de call center, fila de atendimento, Spy Channel, URA, QE Log e eventos. Então, essa é a ideia. Esse é o primeiro da série. Então, aqui a gente vai tratar de um PBX bem simples, feito com Asterisk. Capítulo 1. Introdução ao Asterisk. Objetivos. Ao final desse capítulo, você deve estar apto a descrever o que é o Asterisk, apontar quem são os principais players do mercado, entender um pouco desse mercado do Asterisk, selecionar hardware e software para o seu projeto, reconhecer a arquitetura do Asterisk, apontar cenários comuns de uso e consultar outras fontes de informação. Então, o que é? O Asterisk é um PBX implementado em software. Ele foi originalmente criado em 1999 por Mark Spencer, da Digium. Né? O Mark Spencer dava algum problema, ele pediu um orçamento de uma central para a empresa dele que fazia suporte a Linux e aquilo era muito caro. Ele achou muito caro e resolveu desenvolver o próprio PBX. Não é algo muito comum, mas acabou dando certo. Desenvolveu em open source, teve ajuda de muita gente da comunidade e acabou sendo o sucesso que é. O Asterisk hoje é um sucesso absoluto no Brasil. Eu acredito que 9 em cada 10 call centers no Brasil utilizam o Asterisk, se não é que são 10 em cada 10. Ele revolucionou a parte de telefonia, mudou completamente o mercado de telefonia no mundo. Quem é a Digium? Quando o Asterisk começou, dois nomes muito importantes, o nome do Mark Spencer e o nome do Jim Dixon, que criou esse projeto de Zapata Telephony. O Zapata Telephony era um projeto de hardware muito interessante, de uma placa que não tinha DSP para tratar a voz. Ele ia tratar o DSP usando o processador do computador. O que o Jim Dixon descobriu naquela época era que com o processador do computador ele conseguia processar toda a parte de DSP dentro do Asterisk e lançou essa linha de placas que era a Zapata Telephony. Eu me lembro muito bem, naquela época qualquer placa E1 custava $10 mil e a Digium entrou com uma placa de 4 E1s custando $4 mil. O Jim Dixon tinha o hardware, o Asterisk tinha o software, o Mark Spencer. Eles se juntaram e acabaram unindo as forças. Essas placas do Zapata Telephony deram origem, na verdade, à produção de placas, que foi como a Digium começou. Hoje a Digium comercializa PBX, comercializa placas, comercializa telefones, equipamentos para telefonia, e é quem patrocina o Asterisk, que continua sendo um projeto open source. Por que o pessoal está usando Asterisk? Por causa do preço. Essa é a grande verdade. Né? Não só preço, flexibilidade, há uma série de vantagens no Asterisk. Mas eu me lembro claramente no começo, em 2004, 2005, que o custo de qualquer... O custo, por exemplo, de um agente num call center era $2.500 por agente. Isso baixou para preços 5 a 10 vezes mais baixos que isso depois do Asterisk. Então o Asterisk, principalmente para a telefonia avançada, ele reduziu muito o custo. Arquitetura proprietária é outra coisa que as empresas trocam muito, acabam trocando muito os seus PBX proprietários para Asterisk, que é a questão da arquitetura proprietária.
Se você tem um software do fabricante A, você só pode comprar, se tem uma central do fabricante A, você só pode comprar telefone do fabricante A. E isso acaba ficando caro. Eu tenho uma central, só posso comprar a placa desse fabricante. Nesses casos onde a pessoa está travada, né, nessa arquitetura proprietária, eles continuam pagando os US$ 10.000 por porta E1. Se você pegar uma dessas centrais de marcas, é mais ou menos esse o valor. Quando você está na arquitetura aberta, você pode escolher se você vai comprar a placa do fabricante A, B, C, D e E. Com a concorrência, com certeza o custo baixa. O que mais? Padrões abertos. A gente começa a usar padrões como o SIP, padrões como o E1 ISDN. Então, com esses padrões abertos, você começa a se interoperar com vários equipamentos. O Geoasterisco é praticamente um padrão de interoperabilidade. Quase todo equipamento que é feito hoje é testado primeiro com o Asterisk devido à grande popularidade que ele tem. Licenciamento. Ele é GPL, então uma licença de software livre. Existia até algum tempo atrás o licenciamento comercial do Asterisk, isso desapareceu. Ainda existe licenciamento comercial se você fizer o contrato que eles chamam de OEM. Ou seja, você ainda pode ir na Digium e pedir uma licença comercial se você não quer abrir o código-fonte do que você desenvolver em cima do Asterisk. Que hardware você deve usar? O Asterisk não é tão intensivo em hardware. Você pode usar um hardware de servidor comum e pode usar... É bom usar um bom disco se você vai gerar muitos CDRs. Depende muito de qual uso você vai dar. Bastante memória e CPU ajudam, e principalmente uma boa placa de rede. Você vai ter que encaixar nesse hardware uma placa de telefonia. Isso também está acabando. A maioria das empresas hoje está começando a fornecer tronco SIP. Com tronco SIP você pode usar só o computador, não precisa nem um hardware de telefonia embutido. Mas se você ainda tem canal E1 ou tem canais FXO, que são esses canais de linha telefônica comum, você pode precisar de uma placa de hardware para poder ligar na companhia telefônica. Você vai precisar de um switch e telefones IP ligados ao switch. Você pode ligar também softphones diretamente ao switch para poder ligar a central telefônica. Pode ligar também um ATA, né, que é um dispositivo de telefonia analógica, onde você pode ligar telefones comuns direto ao ATA, direto ao switch para chegar na central Asterisk. E por fim, você pode ligar também o seu servidor num provedor VoIP. Que software usar? O Asterisk tem diversas formas de usar o software. O software é distribuído de diversas maneiras. Assim como o Linux tem várias distribuições, o Asterisk também tem as suas próprias distribuições. Okay. Então você pode usar o Asterisk puro. Instala só o Asterisk, como a gente vai fazer na primeira parte desse treinamento. É um método muito popular, o pessoal tem muito controle, muita flexibilidade. Os profissionais mais qualificados, mais conhecem o Asterisk, na maioria dos casos eles preferem usar dessa forma. Preferem usar o Asterisk puro, sem nenhum tipo de distribuição. Pega um Linux, instala o Asterisk e roda. Você tem um nível de flexibilidade, de confiabilidade muito grande. Asterisk Now é a distribuição da Digium. É uma distribuição pronta, simplifica. Você não precisa ficar instalando Linux, não precisa fazer uma série de coisas. É bem mais fácil de trabalhar do que o Asterisk tradicional. Switchvox é a distribuição da Asterisk da própria Digium. É uma distribuição paga. Tem muito recurso de PBX, eles criaram bastante em cima do Asterisk. Elastix, que é muito popular ainda aqui no Brasil e na América do Sul, na América Latina. Só que recentemente a Elastix foi vendida para 3CX, que tornou o software proprietário e não está mais distribuindo. Pelo que eu vi, foi feita uma ramificação, um fork, né, como se chama na linguagem do open source, de uma empresa chamada Isabel, né? Mas não sei se isso vai vingar ou não no futuro. É interessante dar uma olhada. Quem cresceu muito no vácuo do Elastix foi o FreePBX,
que agora tem era antes só uma interface gráfica, agora tem sua distro. Então eu diria assim que as duas opções mais comuns são o Asterisk puro e o FreePBX. Vocês vão ver também muito no mercado Elastix, que tem uma base instalada grande. Versões do Asterisk. O Asterisk hoje tem 3 versões que estão correntes, né? O Asterisk tem 2 tipos de versão. Ele chama de versão padrão, que é o caso do Asterisk 14, e tem uma segunda versão que ele chama de LTS, que são as versões de Long Term Support, tem suporte de longo prazo. Então está valendo o Asterisk 11. Certified Asterisk 11 é um software que a própria Asterisk certificou, é o apropriado para a produção. E tem o Asterisk 13. Né? Nós nesse curso vamos abordar o Asterisk 13, que é um dos mais recentes, mas ainda não é o 14 e é um LTS, é um para suporte de longo tempo. Você pode usar o Certified Asterisk 13, né, que é se você for usar um ambiente de produção, se quiser alguns recursos mais novos, você tem o Asterisk 13. Né? A arquitetura do Asterisk. O Asterisk, na verdade, ele tem lá dentro dele um núcleo de computação de PBX, um lançador de aplicações, tradução de codecs, um agendador e gerente de I/O e um carregador de módulos dinâmicos. Depois, tudo no Asterisk que são módulos, né? São canais. Então aqui eu tenho uma API de canais, então tem Shanzap, Shansip, Shanded, que são os canais de voz sobre IP. Aqui eu tenho a parte de uma API de tradução de codecs, a API das aplicações, tudo no Asterisk é uma aplicação, então você vai discar, você chama uma aplicação chamada Dial, você vai fazer Pager, você chama uma aplicação chamada Pager, e assim por diante. E aqui você tem uma API de formato de arquivo Asterisk, GSM, Wave, G723, G722, você pode salvar o arquivo num desses formatos. Então essa é a arquitetura geral, existe um núcleo e quase tudo no Asterisk é módulo, tem muito módulo adicional, tem muito recurso interessante. Então esse é o núcleo, os canais, os codecs, os formatos de arquivo e as aplicações. Esses são os principais componentes do Asterisk. Canais. Os principais canais, por exemplo, para a placa são o Shanded, que é o canal das placas compatíveis com o padrão da Digium. Shanzap, que já foi descontinuado, né? Era o antigo padrão das placas da Digium. E no Brasil é muito importante o Shancomp, que é o canal da Comp, que é muito popular aqui no Brasil. Na parte de voz sobre IP, nós temos os canais SIP, que é o mais popular em termos de voz sobre IP, Skinny, no caso de Cisco, e a X em alguns casos especiais. Codecs. Quase tudo no Asterisk, em termos de codec, ele entra com codec, é transformado para S-linear e de S-linear ele passa para o outro codec. Então, há sempre uma conversão para o padrão interno e depois isso é enviado para frente para um outro codec. O Asterisk transcodifica de qualquer codec para qualquer outro codec. Basta dizer que está permitido, se ele tiver os codecs, ele transcodifica. Automático, você não precisa dar nenhuma instrução para ele transcodificar. Os principais codecs disponíveis são esse, G711, ULAW, usado nos Estados Unidos, e ALAW, esse é o padrão, é o mais usado. G723 praticamente ninguém usa em Asterisk, nem G723, nem G726. G729 requer licença, mas é excelente, é um codec com compactação. GSM tem uma boa qualidade, GSM é meio G729 dos pobres, ou seja, não precisa licenciar, mas ele gasta um pouquinho mais de banda e tem um pouco menos de qualidade. E LBC é um precursor do Silk, da Skype e do Opus, mas a tendência é que a gente tenha o Opus no Asterisk, na versão 14 isso já está disponível, que é um codec wideband, vai de 5.3K a 512K, então ele se adapta ao circuito e tanto ele consegue trabalhar muito bem dentro de internet, por exemplo. E G722, que é o codec de alta definição, todo telefone que você vê lá escrito HD, aquele HD significa que ele suporta o G722. Protocolos. O Asterisk suporta o SIP, que é o mais popular.
O IAX, que é interessante na integração entre servidores Asterisk. Depois tem alguns codecs que são mais específicos, né? O Skinny da Cisco, SCCP, se você quiser suportar telefone Cisco. O MGCP, o Media Gateway Control Protocol, pode ser usado em alguns casos. TV a cabo usa muito MGCP. Nortel Unistim, morto. Né? E H323 em alguns cenários especiais. A maioria das implantações de H323 com Asterisk não funciona tão bem como esperado. Eu já tentei usar em vários casos e é muito, normalmente é muito ruim, né? Não interopera bem com outros. Tem 3 versões de H323 e nenhuma das 3 funciona realmente bem. Se vocês forem usar H323, eu recomendo que vocês testem bem antes de usar. SIP é perfeito, IAX perfeito, MGCP tem algumas limitações, Cisco também dá para colocar telefone Cisco no Asterisk, mas isso aqui também dá trabalho, depende de versão de firmware. O que está redondo, SIP e IAX. Formato de arquivo, você pode trabalhar com G723. Tem muitos formatos, mas o que se trabalha realmente é Wave, né? G729, Vox, né? E tem alguns outros padrões como OGG que o pessoal usa. GSM também é um formato compactado muito bom. H263, H264, se você quiser salvar vídeo. E aplicações. As aplicações do Asterisk estão disponíveis com esse comando Core Show Applications. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só parar um pouquinho. Core Show Applications. Aqui, ó. São 169 aplicações de telefonia já disponíveis no Asterisk para você usar. Tem coisas como dial, ou como atender uma chamada, ou detecção de fax, né? Tem um monte de aplicações e a gente vai ver várias delas durante o treinamento. Então tem dial, por exemplo, meet me, voicemail, né? O clássico PBX 1 para 1. Mudando um pouco de assunto agora, como é que nós vamos fazer o nosso laboratório? O nosso laboratório, o que nós vamos fazer para esse treinamento é conectar diretamente a um provedor SIP, que é a maneira mais fácil e menos complicada. Hoje a gente tem um problema adicional, é que a maioria das pessoas usa notebook, então não tem onde espetar placa. Então essa é a parte mais difícil hoje de se fazer um laboratório. Você tem que ter realmente um PC onde você pode colocar uma placa. Então, é muito comum você ter em ambiente de teste o que a gente chama de clássico PBX 1 por 1. Você tem uma interface FXS que vai no telefone e uma interface FXO que vai lá na tomada da parede para telefonia. E essa é uma maneira de ligar o Asterisk. Você pode ligar também um telefone via um ATA diretamente ou pode ligar um telefone IP diretamente. Então, normalmente, esse é o ambiente de teste. Normalmente você tem um ATA, um telefone, uma placa FXS, uma placa FXO e conexão para a internet e para uma operadora VoIP. A maneira que eu acho mais fácil de testar é realmente com a operadora VoIP. Asterisk versus sistema convencional. Antigamente, os sistemas convencionais você tinha o soft switch, aí tinha um servidor para correio de voz, outro gateway. Uma das coisas boas do Asterisk foi ele unificou tudo numa coisa só. Ele faz o soft switch, ele faz o correio de voz, ele faz o gateway, ele faz tudo numa caixa só, o que se torna bem compacto para empresas médias e pequenas. Você consegue fazer um PBX com um PBX-IP com um custo muito bom. Formas de integração. Esse é outro slide interessante, que é, ok, instalei meu Asterisk, agora como é que eu integro na minha rede, como é que eu integro na minha empresa? Você vai colocar o Asterisk, vai ligar uma rede Ethernet e vai distribuir telefones. Ou você vai distribuir telefone analógico, vamos dizer que eu tenho telefone analógico hoje na minha empresa. Põe um ATA que converte 2 portas, você tem ATAs de 24 portas se você quiser fazer isso dentro do data center, né? E põe os telefones que você já tem hoje ligados. Você pode implantar com softphone, colocar um softphone na mesa de cada pessoa. Um softphone é um pouquinho mais chato, porque tem que regular
tem que regular o volume das máquinas e tudo mais. O pessoal se atrapalha um pouco com softphone. Mas em empresa de tecnologia usa-se muito softphone. E telefones IP, são telefones que já estão prontos, você liga na rede através de PoE, Power over Ethernet, e ele opera. Aqui na nossa empresa é o que nós usamos, um telefone IP para cada um. É um pouquinho mais caro, mas é o que dá menos dor de cabeça. Você também pode, um outro caso muito comum é quando você integra o seu PBX com um PBX que já existe. Eu tenho lá um PBX do fabricante X que eu já comprei, paguei 3 milhões, é muito caro, eu não quero jogar fora. Então, ok, você pode pegar o seu servidor Asterisk, integrar através de um canal E1 analógico no seu PBX, o seu PBX está ligado diretamente na operadora, e você coloca esse PBX atrás do seu PBX e todo mundo que vai ligar aqui passa por aqui antes de chegar na operadora. Então você torna IP um PBX que não é IP, integrando o asterisco atrás da operadora. Tem que programar aqui esse PBX, que dá um pouquinho de trabalho, né? E colocar o teu asterisco atrás do PBX atual. É uma forma. A segunda forma é você colocar o PBX na frente, o asterisco na frente, se conectar diretamente à operadora pelo asterisco, e aí a central fica atrás do asterisco, ou seja, ele recebe a chamada pela operadora, vai para o asterisco e vai para o PBX. O bom é que não precisa mexer na programação do PBX, mas é um pouco mais arriscado, né? Porque se qualquer falha aqui, para todo mundo. Interligando matriz e filiais, esse é outro cenário de uso que se usa muito, é usar um asterisco em cada filial e integrar de forma que um telefone aqui pode chamar ramal a ramal qualquer um dos escritórios. Outro caso comum é usar o asterisco como servidor de aplicação. Eu tenho uma operadora, desce lá um E1 ou uma linha analógica, e ali eu posso usar como URA, servidor de conferência, servidor de correio de voz. Posso ter um PBX e usar o asterisco como correio de voz desse PBX. Sistema de mensagem unificada, o asterisco também é muito usado nesse caso, como servidor de aplicação para aplicações de telefonia dentro da empresa. Como Contact Center, essa é uma das aplicações mais populares do Asterisk. Como eu disse, 9 em cada 10 call centers no Brasil usam o Asterisk porque ele tem o DAC, que é o distribuidor automático de chamadas integrado. Vocês não fazem ideia do que era isso em 2003, 2004, o custo que era qualquer DAC em qualquer central de telefonia. DAC e CTI, integração telefonia-computador. Asterisk não tem integração telefonia-computador, ele já é o computador, não precisa de integração. Né? Quem precisa de CTI é PBX convencional, que era feito, era uma matriz de comutação, aí botava uma interface de computação para ajudar a controlar, que eram as famosas interfaces CTI. Mas como você já é o próprio computador, não faz sentido falar em integração telefonia-computador. Onde encontrar mais informações? Um dos lugares que eu uso muito para buscar informação é o wiki da própria Digium. Vamos abrir ele aqui. Ele tem uma documentação bastante completa do projeto Asterisk. Tem quase todos os comandos. Então, se eu quiser ver, por exemplo, o comando dial, eu consigo vir aqui, a aplicação dial. Muito bom esse wiki. Então, visão geral da aplicação dial, tem toda a documentação. Hoje é a documentação mais completa. A gente tinha muito o voipinfo.org, que ajudava muito, ainda é, dentro das buscas ele ainda aparece muito. Mas o voipinfo.org, muitas das informações estão um pouco desatualizadas, é um wiki que não é tão... O wiki da Digium hoje tem as informações está mais fidedigno. Integração com outros sistemas. O Asterisk também permite integrar com outros sistemas através de AGI, por exemplo. O AGI é uma espécie de CGI para telefonia. Você consegue integrar no plano de descarga. Ou seja, recebi uma chamada, vou processar usando um programa externo. A AMI é a outra interface de gerenciamento.
Só que o AMI é o contrário. Você de fora inicia um comando dentro do asterisco, ou seja, eu quero iniciar uma chamada, posso fazer um click to call para originar uma chamada para duas pernas. Então, o AMI é muito usado para discador, é usado via TCP/IP. E recentemente a Digio disponibilizou o ARI, que é o Asterisk REST Interface, que ele combina os dois, AGI e AMI. Ele permite o uso de objetos do Asterisk através de RESTful e dá acesso a eventos para o WebSocket, ou seja, você manda comando e recebe evento. É a interface mais moderna, mas também uma das menos usadas. Então o Asterisk é muito forte na integração com outros sistemas. Em resumo, né, a Asterisk é um produto criado por Mark Spencer, né, da Digium, foi criado em 1999, mas começou a se popularizar realmente em 2004, 2005. Foi criado no Alabama, né, onde fica a Digium, e na internet, né, onde todos colaboraram. Vi um pouquinho de arquitetura. Nós vimos que a arquitetura tem um núcleo, e depois nós temos as aplicações, os canais, os codecs e os formatos de arquivo. E vimos um pouco sobre o cenário de uso. O Asterisk pode ser usado como PBX, como call center, como servidor VoIP, que a gente chama de media server, né? Muito usado também para integração entre filiais. Então, em resumo, essa é uma visão geral do Asterisk para a gente poder começar.